a Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Você pode ler ali comigo, vou ler naquela tradução. Você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, aonde for melhor para o seu entendimento, tá? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Na minha tradução ainda termina dizendo assim: nisto pensai. Vou colocar lá de novo, e eu quero que no 3, todos nós possamos fazer essa leitura ali naquela tradução. Vamos lá? 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Amém? Querido, eu quero compartilhar essa palavra com você. Não sei se você sabe, mas nesse mês de setembro, eu gosto de aproveitar todas as oportunidades que são abertas para a gente sempre compartilhar aquilo que a palavra do Senhor diz. Nesse mês de setembro, provavelmente você deve ter visto alguma coisa em algum lugar falando sobre o que foi definido como Setembro Amarelo. Alguém sabe disso? Quem sabe levanta a mão assim para eu ver. Amém. O que é esse Setembro Amarelo? A Organização Estadual Mundial de Saúde chegou ao entendimento de que era necessário fazer ações, campanhas, incentivando a conscientização de como essa realidade é presente no nosso meio e em todos os ambientes que nós estamos. Existem dados, existem informações que comprovam coisas tão alarmantes como a cada minuto centenas de pessoas estão acabando com as suas vidas. Significa que enquanto nós estamos aqui nesse momento, centenas de pessoas estão se suicidando. Então o Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre suicídio. E eu quero falar para você, e talvez você fale: pastor, mas eu vim aqui para ouvir sobre isso. Calma aí, que você vai entender o que tem a ver essa palavra e o que eu vou falar para você aqui nessa noite. Eu dei um tema para essa mensagem, e o tema e o título dela é Pense Certo. Fala a pessoa do seu lado aí: você precisa pensar certo. Ele está com cara que pensa certo? Porque geralmente a gente não tem cara de que pensa certo ou que pensa errado. Ninguém vem, com essa faixa na testa. Tem uns que tem cara de pensantes, outros nem tanto, mas há uma realidade, glória a Deus por isso, que todos nós somos seres pensantes. Da criação de Deus, os únicos que têm a capacidade de pensar somos. Ainda que os animais sejam muito inteligentes, a natureza se comunique, nenhum deles, senão nós, temos a capacidade de pensar. E amados, o porquê que eu quero falar com vocês e trazer essa palavra acerca dessa campanha de conscientização? Porque nenhum de nós faz algo que primeiro não tenha pensado antes. A ação nunca antecede ao pensamento. Primeiro você pensa, depois nós agimos. Certa vez eu ouvi um provérbio que afirmava o seguinte: quando em público você deve ter cautela com as suas palavras. Quando você estiver em público, cuide das suas palavras, cuide daquilo que você fala. Agora, quando você estiver no meio da sua família, vigie o seu temperamento. Tenha mais cuidado com a questão de como você age quando você estiver no meio da sua família. Agora, quando estiver sozinho, vigie os seus pensamentos. Então vamos lá.
Quando estiver no meio das pessoas, você tem que ter cuidado com o quê? Com o que fala. Quando você estiver no seu seio familiar, tome cuidado com o seu temperamento. E quando você estiver sozinho, tome cuidado com os seus pensamentos. A Bíblia está recheada de orientações sobre o cuidado que nós temos que ter com nossos pensamentos. E por que será que Deus colocou essa mensagem e tantas outras para poder nos alertar sobre a importância de nós pensarmos certo? Outra pergunta que eu quero fazer para responder ainda nessa mensagem: será que é possível pensar certo? Deixa aqui para mim o versículo, por favor. Será que é possível alguém pensar tudo isso? Mas se alguém pensar desse jeito, palmas, porque essa pessoa é perfeita. Será que no meio da atualidade, das coisas que você e eu vivemos, no meio das turbulências, você vai conseguir pensar em tudo que é verdadeiro o tempo todo, em tudo que for digno, em tudo que for respeitável? Será que o tempo inteiro você vai conseguir pensar no que é justo, no que é puro, o que for amável, tudo que for de boa fama, ou seja, tudo que der para ser falado? Será que eu vou conseguir pensar só nisso? Ou em tudo que houver alguma virtude, algum louvor? Talvez você pode pensar, mas se alguém pensa assim, esse alguém é perfeito. Querido, uma das mentiras que Satanás tem contado nesses dias e que ele tem sugerido para muitos de nós é o seguinte: você e nem eu, ninguém controla os seus pensamentos. Quem já ouviu isso? Por várias vezes eu já ouvi pessoas afirmarem isso, porque a gente não tem controle sobre o que pensa. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente escolhe o que pensa. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo para um certo povo que estava enfrentando situações difíceis de relacionamento, que estava enfrentando vários problemas, e ele diz: olha, o negócio é o seguinte, por fim, pensem em tudo que for verdadeiro. O que ele estava dizendo? Ele estava afirmando: você pode até falar que você não controla o seu pensamento, mas você decide sim o que você vai pensar ou não. Quando a sugestão vem, você decide se você apropria daquela sugestão ou se você escolhe pensar nessas coisas que estão dizendo ali. Por que é tão importante ter cuidado com o pensamento? Que isso tem a ver, queridos, quando a gente fala num mês de prevenção de suicídio. Às vezes muitas pessoas estão ouvindo agora e dizem: mas como assim? Pastora, mas eu nunca pensei em suicídio. Graças a Deus. Mas eu vou te dizer que de 10 pessoas que você convive, pelo menos umas 5 já pensaram. Pelo menos umas 5 já pensaram. Fora as pessoas que não pensaram no suicídio, mas está aumentando alarmante a quantidade de pessoas que estão se cortando para amenizar a dor da alma. A quantidade de pessoas que estão sendo acometidas de síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que estão sofrendo com laudos e afirmações de ansiedade, de colapso de ansiedade, ao ponto de chegar no hospital desesperado e virar de cabeça para baixo e dizer: não é nada, é só uma crise de ansiedade. Mas a pessoa está sentindo sufocamento. Você sabe por quê? A maneira como você e eu pensamos vai definir como o nosso corpo vai reagir e responder a essas sensações. Por que a palavra está mostrando para mim e para você? E eu vou te dizer, querido, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É ou não é? A nossa vida, querido, não tem exceção. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Afinal, as nossas atitudes seguem os nossos pensamentos. O que é isso? Vou te dar um exemplo muito claro. Quem aqui já chegou um tempo de estar deitadinho em casa, pronto para dormir, mas você passou o dia inteiro pensando naquele sundae, naquele sorvete bem caprichado, sabe, naquela coisa que te dá água na boca? Como você pensou o dia inteiro, o seu pensamento fez com que a sua atitude seguisse isso. E na primeira oportunidade que você teve, o que você fez? Comprou o sundae. É só um exemplo de tantos outros. Repara para você ver, começa a pensar agora num sanduíche. Começa a pensar, passa a semana inteira pensando num sanduíche. Se você vai querer comer uma macarronada, você vai querer o quê?
Pode te oferecer qualquer coisa, você vai ainda insistir que você quer aquilo ali, porque as atitudes seguem os nossos pensamentos. E hoje eu quero te perguntar: que tipo de pensamentos você e eu temos tido? Que tipo de pensamentos você e eu temos agregado à nossa mente? Será que esses pensamentos eles têm trago para nós uma perspectiva de vida? Ou a gente está pensando uma maneira como terminar tudo isso aqui, porque se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias? Será que a maneira como nós temos pensado está nos levando a ter uma boa expectativa do amanhã? Ou você está vivendo hoje desesperado, pensando: será que eu vou casar? Será que eu vou ter uma casa própria? Será que eu vou comprar um carro? Ai meu Deus, será que meus filhos vão crescer? Ai, será que meus netos? Tem uns que ainda pensam: será que eu vou ver meus tataranetos crescer? Será que eu vou formar? Ai meu Deus, será que Jesus vai ter voltado? Ai, será que eu vou ter vida? Ai, será que eu vou estar com saúde? E se tiver outra pandemia? Pessoas com medo do futuro, porque não estão sabendo lidar com a paz que excede todo entendimento hoje e agora. Você acha que uma pessoa que suicida, ela suicida porque ela quer morrer? Ela quer parar de sofrer. E muitas vezes ela quer parar de sofrer, querido, porque ela não aguenta suportar mais, às vezes, a pressão e a opinião dos outros que está à volta delas, porque tem gente que vive para suprir a expectativa dos outros. E nessa noite eu preciso te dizer: não viva para suprir a expectativa das pessoas, você vai adoecer. Deixa eu te contar uma coisa: traição é alguma coisa que alguém faz com você. Agora, amargura é algo que você faz contra você mesmo. Quando alguém faz algo que eu não me permito me liberar disso. Porque alguém me feriu. Porque agora a vida acabou. Porque agora para mim não tem mais jeito. Porque para mim não vai ter mais solução. Eu sou um pobre coitado. Eu sou um miserável. Se a outra pessoa te traiu, te enganou, foi algo que ela fez com você. Agora, se você está guardando isso, é algo que você está fazendo contra você mesmo. O que a palavra de Deus nos orienta, amados, e nos mostra. E é isso que a gente precisa aprender. Quais são os tipos de pensamento, porque a nossa mente, ela é um campo de batalha. Sabe o que o diabo tem feito? Ele quer ocupar a nossa mente com mentiras sobre nós mesmos. Quantos de nós não estamos vivendo, querido, o propósito de Deus, porque estamos acreditando nas sugestões mentirosas do diabo? Deus fala com você: você é meu filho, eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida. O diabo vem e fala: que plano que nada, olha como é que sua vida está. Se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Irmãos, o diabo, ele sempre vai se levantar para derrubar a qualquer um de nós. Não é porque eu estou aqui que eu sou pastora, não, e você está aí que ele não vai se levantar. A sua vida vale o mesmo preço que a minha. Vou repetir: a sua vida vale o mesmo preço que a minha. A diferença é daqueles que reconhecem e que levam esse valor a sério. Mas o preço que foi pago por mim foi o mesmo pago por você. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nas câmaras secretas do nosso coração, do nosso pensamento, nós alimentamos palavras como: é difícil demais, ninguém se preocupa comigo, mas eu não mereço isso, mas isso não vai ficar assim. São pensamentos que muitos de nós temos abrigado na nossa mente. Quer ver outro? Eu faço tudo e ninguém reconhece nada. Mas eu faço tudo e ninguém me dá valor. Você acha que esse pensamento é um pensamento que vem contribuir com o propósito de Deus na sua vida? Você acha que essa sugestão do inimigo é para te manter de pé? É claro que não. Meus irmãos, nós precisamos entender que são pensamentos que ferem a glória do Senhor, pensamentos como esse. Às vezes você fala: eu faço tudo, mas ninguém me vê, ninguém valoriza. Mas e Deus? Os olhos dele estão sobre todo lugar, e a Bíblia diz que ele nos recompensará. Esses pensamentos
Você sabe para que eles servem? Para imobilizar, para adoecer, para roubar a nossa paz, para tirar a sua esperança de que dias melhores vão vir. E também, querido, sabe o que esses pensamentos revelam? O quanto nós somos egoístas, irmãos. Muitos de nós vivemos com pensamentos como se a gente fosse a última bolacha do pacote. É como se a gente fosse uma ilha, ninguém tivesse problemas como eu, ninguém sofresse como eu sofro, ninguém fosse tão rejeitado como eu. E isso não é verdade. Isso não é verdade, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda ação, seja ela boa ou má, começou com pensamento. Se eu penso constantemente em algo, se eu penso todos os dias, ou na maioria das vezes, meus sentimentos se voltam para isso. Na medida em que isso acontece, as minhas ações vão se tornar reflexo desses sentimentos. Lembra da prevenção do suicídio? Se uma pessoa pensa constantemente que ela não tem valor, se uma pessoa pensa constantemente que a vida dela não vale nada, que ela está aqui só ocupando lugar, eu sou um peso, eu sou um acidente, eu não faço nada que presto, tudo que eu fiz é para dar trabalho para os outros. Para que Deus me trouxe? O que Deus estava pensando quando me criou? Só pode que ele estava mal-humorado. Já ouvi isso, gente. Só pode que ele estava mal-humorado no dia que me criou, porque eu vim só para chorar na vida. Irmãos, que tipo de atitude você espera que uma pessoa dessa vai ter? Que tipo de qualidade de vida uma pessoa dessa vai ter? Deixa eu falar para você, não há como vencer qualquer sentimento se nós não vencermos primeiro os nossos pensamentos. Não há como vencer qualquer sentimento se antes não vencermos primeiro os pensamentos. Talvez que você está com tanto medo, está tentando vencer o medo, mas não venceu o pensamento de medo. É só uma batalha que vai ficar cai lá o tempo inteiro. Está com dúvida, mas ainda não venceu isso na sua mente. E isso se aplica em tudo nas nossas vidas. Querido, você nunca vai conseguir confiar em alguém enquanto você não parar de nutrir pensamento de desconfiança. Não consegue parar de pensar que Deus não vai cumprir as promessas dele na sua vida. Não consegue parar de pensar. E por vezes nós sentimos sim que estamos deprimidos. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes não é pelo que está acontecendo, mas porque estamos com pensamentos de opressão. Muitas vezes não é porque você está vivendo isso não, querido, mas muitas vezes é pelo que nós estamos pensando. Querido, olha, você pode procurar, e eu vou te dizer uma coisa. De todos os profissionais, todos os psicólogos que eu conheço, nenhum está tendo vaga na agenda. Parece que quanto mais profissionais se formam, parece que menos vaga está tendo. De todos os profissionais que eu conheço por indicação de psiquiatria, eles não estão dando conta de resolver. A quantidade de pessoas que estão com pilhas e pilhas, caixas e caixas de remédio. Eu conheço pessoas que tratam há anos com psicólogo, e eu não tenho nada contra isso. Eu acredito que os profissionais são maravilhosos. Eu acredito que uma sincronia maravilhosa é quando está cada um no seu lugar, fazendo o que foi chamado, operando pelo mesmo propósito, o bem-estar de todo e qualquer ser humano. Só que é o seguinte, se você não aprender a aplicar, e essa palavra que eu estou falando nessa noite, não é para frequentadores de igreja, mas é para todos aqueles que necessitam de cura e de restauração para suas almas. Se você não aprender a colocar isso daqui em prática, seja você católico, seja você espírita, seja você um frequentador de um centro, se a gente não aprender isso daqui que a palavra está dizendo, você vai continuar gastando tudo como aquela mulher do fluxo de sangue. Você vai gastar todos os recursos, e eu conheço pessoas que já gastaram de tudo, só que chega um momento que o profissional já não tem mais o que fazer para te ajudar. Chega um momento onde a bula de remédio já não tem mais uma composição para te ajudar. Sabe por quê? Porque tem áreas na sua vida que só quem criou é que consegue ajustar e colocar no lugar.
Tem coisas na minha vida e na sua vida, querido, que enquanto nós não encontrarmos o médico dos médicos, não vai se resolver. Você pode fazer o tratamento, eu já vi muitas vezes o psicólogo liberar o paciente e dizer: olha, eu já fiz por você tudo que eu podia fazer. Eu já te dei encaminhamento para o psiquiatra, eu já te dei remédios, eu já te dei isso, eu já te dei aquilo, eu já te fiz isso, já te encaminhei para o terapeuta, já te encaminhei para exercício físico, para tudo. Mas por que isso não passa? Porque existem áreas na minha vida e na sua vida que somente com o poder da palavra de Deus você vai alcançar a cura e a restauração. Amados, é maravilhoso quando a gente consegue unir. Tem pessoas que eu atendo no gabinete pastoral, que eu mesmo encaminho elas e falo: meu irmão, isso não é para mim, eu não sou psicóloga. Apesar das pessoas confundir muito, um pastor, ele sempre tem um pouco sim, porque a escuta tem que ser acolhedora. A gente tem que muitas vezes saber analisar algumas situações. Só que eu, Natália, eu tenho a humildade, amado, de entender e falar: irmão, nessa área aí não sou eu, aí você precisa de um psicólogo. Ô irmão, nessa área aí não é comigo, você vai precisar de um outro profissional para te ajudar. Ô irmão, nessa área aí eu não posso te ajudar. Mas o que eu estou falando aqui, queridos, é que o nosso primeiro recurso precisa ser nós entendermos que a cura principal precisa ser o médico dos médicos. O psicólogo vai te ajudar, o psiquiatra vai te ajudar, mas médico nenhum cura ninguém. Quem cura é Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Eu tenho visto profissionais que estão virando para os pacientes e dizendo: aqui, você tem fé? Você já ouviu falar disso? Aqui você tem fé? Porque aqui, o que eu acredito, o profissional, tá? O que eu acredito que você está precisando fazer é procurar, quem sabe, uma igreja, é orar mais, é rezar mais. Você tem Bíblia na sua casa? Dá uma lida, porque quem sabe é isso que você está precisando. Irmãos, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu ouvi profissionais dando esse relato. Agora eu te pergunto nessa noite: o que é que você tem pensado? Quais são as coisas que têm habitado a sua mente? Sabe por quê? Porque diante de Deus todos nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e sentimentos. Quantos somos pelas nossas ações? Às vezes a gente fala assim: não, só pensei. Irmão, cai nessa não, viu? Nunca é só um pensamento. Aquele pensamento vai deixar uma consequência. Não, mas eu não fiz não, só pensei. Querido, nós somos tão responsáveis pelos nossos pensamentos e sentimentos como somos responsáveis pelas nossas atitudes. Querido, olha, eu quero dar aqui uma orientação para você bíblica. A primeira coisa que eu quero te dizer é: se ocupe menos com as circunstâncias que você não pode mudar, e se ocupe mais com os pensamentos pelos quais você tem pleno controle. Lembra daquela história que conta do passarinho? Que você não pode impedir um pássaro de sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho sobre a sua cabeça. Eu amo esse exemplo porque ele é muito simples, mas ele é muito prático. Então, querido, olha, a pergunta que eu quero fazer para você é: você acredita que o diabo, ele pode colocar pensamentos na sua mente e na minha? Pode. Ele não pode, não tem o poder de saber quais são os pensamentos que eu tenho, mas ele pode sim lançar sugestões de pensamento na minha mente e na sua mente. Pode. Aí é que está, querido. Vigie os seus pensamentos, porque a qualquer momento eles vão se transformar em palavras. Aí, vigie as suas palavras, porque as suas palavras, a qualquer momento, elas também se transformarão em ações. Os pensamentos, a qualquer momento, vão se transformar em palavras, e as palavras vão se transformar em atitudes. Sabe, querida, eu quero dar aqui para você algumas orientações, o porquê você precisa pensar certo. Primeira coisa, porque você não, porque nós precisamos pensar certo. Primeira coisa, a sua vida e a minha é determinada pelos nossos pensamentos. A palavra diz que assim como você pensa,
no seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, da sede de todo entendimento que eu tenho e que você tem. Ou seja, você nunca vai além do que você pensar. Você nunca vai além do que você pensar. E se você pensar e continuar pensando, certamente aquele será o seu próximo passo. Segundo motivo pelo qual nós temos que pensar certo. Porque o que nós pensamos controla a nossa vida. Querido, alguém pode estar do seu lado, pode dar todas as ferramentas, todas as instruções, mas se você não pensar que você pode, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Terceiro motivo pelo qual você e eu precisamos pensar certo. Precisamos parar de deixar a nossa mente agir contra nós. Mas ao contrário, precisamos deixar que os pensamentos de Deus ocupem o lugar certo. Terceiro, você pode escolher o que pensar. Diga comigo, eu posso escolher o que eu vou pensar. Então por que nós devemos pensar certo? Por que eu preciso pensar certo? Porque eu posso escolher no que pensar. Agora, como você escolhe o que pensa? O apóstolo Paulo falou: finalmente, irmãos, pensem em tudo que é verdadeiro. Você pode escolher sim no que vai pensar. Agora eu vou te responder como. Sabe qual que é a chave para você escolher o que você vai pensar? É você desenvolver uma mente exercitada diariamente. Todos os dias precisamos exercitar a nossa mente. Deixa eu falar para você, a chave, o segredo não é ficar cancelando o que Deus tem para você com pensamento de derrota. Às vezes Deus fala assim: olha, eu tenho isso para você. Você, eu? Ah, Deus, chama eu? Esse pobre coitado? Ah, mas essa coitada que nem tem família, que foi abandonada pelos pais, que foi traído pelo marido, o que é isso? Pensamentos que têm a tentativa de cancelar as promessas de Deus com pensamento de derrota. Sabe qual é o exercício que a gente precisa? E eu quero ensinar para você que a cada manhã você precisa se armar com os pensamentos certos. Você precisa colocar a sua mente na direção certa. Sabe qual que é o problema? É que a gente gosta de colocar limite nas coisas, mas deixa o nosso pensamento como um lote vago, que qualquer um pode entrar na hora que quiser. Nós não colocamos limite no nosso pensamento, gente. Vocês já repararam isso? A porteira fica aberta. Qualquer coisa que chega, um dia alguém falou para mim: ai meu Deus, eu estou com uma música na minha cabeça, e é uma música horrorosa, e tal. Eu falei que começa a declarar outra em cima, que você vai ver esse pensamento embora. É assim que eu faço, querido. Tem coisa que a gente não tem como, não. Você passa num lugar, tem umas músicas chiclete, né? Parece que quanto pior elas é, mais elas colam na mente da gente. E quando menos eu assusto, estou lá limpando casa, e estou lá, né? Às vezes a minha mente, eu falo, na hora eu começo: porque grande és tu, maravilha fazes tu. Vou ficar cantando, querido? Não vou ficar ocupando a minha mente com aquilo que não produz nada de bom para mim. Aí tem gente que fala: eu não consigo tirar. Ué, alguém está te amarrando? Você não está conseguindo tirar? Ah, mas eu queria tirar. Ninguém consegue nada só porque tentou, querido. Você consegue a partir do momento que você decide e fala: eu vou. É assim que funciona. Então, exercitar a mente no início do dia, você precisa definir sua mente para a vitória. Deixa eu te contar uma coisa: se você não decidir a direção dos seus pensamentos pela manhã, os pensamentos negativos vão decidir como vão ser o seu dia. Você quer uma orientação? Mantenha a sua mente exercitada. Como? No início do dia, você vai definir qual é o tipo de pensamento que você quer ter. Começa amanhã, vamos lá, vamos começar amanhã, vamos fazer o teste juntos. Amanhã, quando você acordar, se você acorda 4, se você acorda 3, meio-dia, não sei, Deus te abençoe, mas começa o seu dia dizendo: este é um dia abençoado. Este é um dia de vitória. Segunda-feira, glória a Deus, eu vou fazer essa segunda ser de primeira. Porque Deus está comigo, o favor de Deus está sobre a minha vida, o Senhor está comigo, eu sou um vencedor e nada vai me deter. Ô irmão,
Começa a fazer isso no seu dia. E me fala. Porque se nós não definimos isso, você precisa pensar com propósito. É como eu falei, a gente fica deixando o nosso pensamento. Irmãos, se a gente soubesse a importância e a força e o poder que a gente tem no poder de pensar que Deus nos deu, nós aproveitaríamos melhor essa oportunidade. Pararíamos de ficar deixando o pensamento vagar em coisas que não são produtivas. Você pode escolher estar sintonizado com Deus ou fora de sintonia. Hoje em dia nem tem muito isso, né? No rádio, você vai lá, sintonizou, você consegue ouvir. Agora se está sintonizado, fica misturando uma rádio com a outra. Quem sabe é isso que está acontecendo para muitos. Pessoas que estão doentes emocionalmente. Às vezes não é por falta de fé. Às vezes não é por falta, querido, de você entender a palavra. Mas é por falta de cuidar da sua mente. É por falta de decidir pensar certo. É por falta de decidir exercitar a mente. A maneira como você entra em sintonia com Deus é com pensamento de fé, de vitória nas promessas de Deus. Irmãos, se você e eu ficarmos presos em pensamento de derrota, sempre em pensamento de murmuração, de eu não vou dar conta, querido, isso acontece com a gente? É claro. É todo dia que você vai acordar assim? Não, mas é por isso que você tem a palavra. E tem um versículo para cada dia da sua vida, independente se você sabe qual vai ser o último dia. Existe um versículo para te colocar de pé, para te alimentar, para te sustentar e para te curar todos os dias da sua vida e da minha vida. Se eu acordo todos os dias assim, que é desencorajado, significa que eu estou desintonizado. Eu estou fora de sintonia. Que dia que você viu na palavra dizendo, e Jesus murmurou? E Jesus reclamou porque foi apedrejado. E Jesus reclamou porque não tinha o dinheiro para pagar os impostos. Isso significa que o nosso pensamento está fora de sintonia com Deus, querido. Quando a gente não muda isso para pensar certo, amados, é preciso identificar quais são as mentiras que estão sendo lançadas pelo diabo na mente desta geração. Sabe o que eu vi agora? Diz que a nova tendência, né? Os adolescentes vão saber me explicar melhor. Diz que a nova tendência agora são os jovens, os adolescentes da sociedade, que agora ao invés de tirar as fotos virando o rosto, eles tiram a foto tampando o rosto. Aí Deus falando. É um cuidado que a gente tem que ter. Quem é que falou isso? Por que vocês estão fazendo isso? Para que vocês vão fazer isso? Olha aí o cuidado que tem que ter, queridos. A nossa mente tem que estar sintonizada com Deus e não sintonizada naquilo que a atualidade está dizendo. Isso é um risco. Porque é assim que começa. Daqui a pouco o mesmo que está tirando a foto com o rosto tampado é o mesmo que está tampando o braço porque está todo cortado. O mesmo que está se escondendo é o mesmo que muitas vezes quando põe a cabeça no travesseiro chora. Porque sente que não tem valor, sente que não é amado, sente que está perturbando a sua família. E muitos não conseguem perceber que essas coisas começam sutilmente com pensamentos sugeridos. Agora, que mentiras são essas? Querido, você e eu precisamos aprender a identificar quem está falando. Todas as vezes que tiver um pensamento que vier na sua mente, eu quero te ensinar algo. Sempre se pergunte, quem está falando? Espera aí, da onde esse pensamento está vindo? Hoje o Senhor está perguntando para nós aqui, amados, quem é que está falando essas coisas com vocês? Quem é que está dizendo essas coisas para vocês? E outra coisa, querido, quem é que está dizendo para você coisas como, você não é capaz, você não vai dar conta? Quem é que fala essas coisas para nós? Essas são vozes erradas. Essas são sugestões mentirosas e que você precisa desligá-las e conectar com Deus. Os pensamentos que de fato podem definir e mudar a nossa vida, a nossa história.
Sabe o que a palavra de Deus diz? Por que você tem que perguntar quem está falando? Coloque para mim o versículo de João 8,44. João 8,44, a palavra de Deus vai dizer que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Por que você tem que se perguntar quem é que está falando? Porque sempre que você valida uma mentira, você também está validando o mentiroso. Sempre que você acredita, sempre que a gente dá crédito numa mentira, nós estamos validando que quem falou a mentira está correto. Por que você tem que perguntar quem está falando? Porque olha lá, ele é o pai da mentira. Por que a gente tem que pensar, querido? Por que você tem que se perguntar? Isso é exatamente o que nós encontramos em Efésios 6, do 11 ao 18. Eu quero dar aqui para você, não é uma receita não, mas são duas armas para você pensar certo. São duas armas, duas estratégias para você que a partir de hoje vai dizer assim: olha, eu quero alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu não quero ser um adoecido, seja por qual motivo for, porque eu vou te dizer uma coisa, querido, quando você é alguém curado pelo poder de Deus, você também possibilita a cura para as pessoas que estão à sua volta. Isso é maravilhoso. Sabe o que a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo falou assim: olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós vamos ver aqui duas peças da armadura mencionadas por ele, para que nós possamos aprender a pensarmos certo, para que os esquemas, as artimanhas de Satanás, elas sejam descobertas e que isso venha proteger a nós mesmos e aos outros. Sabe o que a palavra vai dizer? Diz assim, olha, no 6,17, que vocês devem se munir da espada do Espírito. Sabe o que é a espada do Espírito? É a verdade, é a palavra. Se o diabo é o pai da mentira, que está lançando sugestões, que está colocando as pessoas para fazer coisas que não são conforme a vontade de Deus. Quantas pessoas estão gastando o seu tempo arquitetando maneiras de se autodestruir, porque não conhecem a verdade. Se nós queremos ir contra a mentira, só existe uma maneira, e qual é? A verdade. E a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segunda maneira pela qual você pode pensar certo. A palavra vai dizer que o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então a primeira forma como eu consigo pensar certo é o quê? A verdade. E a palavra diz: porque nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. O Senhor diz para os discípulos: olha, vocês já foram limpos. Vocês já foram limpos pela palavra, porque a palavra é a verdade. Sabe o que limpa a sua mente e a minha? É a verdade da palavra. Lembra do exercício que eu falei com você para exercitar a mente todo dia? A palavra de Deus diz: e medita na palavra de dia e de noite. Meditar não é só ler, meditar é memorizar. Olha que interessante. Quando Jesus Cristo foi levado por Satanás ao deserto para ser tentado, sabe com o que Satanás tentou Jesus? Com a palavra. Agora é o seguinte: com o que Jesus respondeu a Satanás? E respondeu Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde a Satanás com a palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando o diabo tem lançado pensamentos mentirosos, sugestões para que você venha minar a palavra de Deus na sua vida, você tem respondido com o quê? Porque se nós não conhecermos a verdade, a partir do momento que você não conhece a verdade, você é facilmente convencido por uma mentira. Agora, se você conhece uma verdade, por exemplo, todo mundo aqui sabe seu nome.
Seu nome, seu próprio nome, certo? Alguém pode convencer você de que seu nome não é o seu? Você vai truvar com essa pessoa no soco, mas você não vai deixar ela te convencer, porque você sabe, existe uma certidão de nascimento que comprova que esse é o seu nome. Agora, existe uma palavra com 66 livros que comprova com mais de 7.000 promessas que você é um filho amado de Deus, escolhido por Ele, que a sua saúde foi conquistada lá na cruz do Calvário, e que você pode ser livre para viver uma vida abundante. Agora, como alguém te convence do contrário? Quando você e eu não estamos convictos da verdade. Então, a primeira coisa que você precisa usar, e eu também, a verdade. Segunda coisa, a fé. Amado, Satanás, ele pode colocar pensamentos na nossa mente. Porém, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para reconhecer o que é do diabo e para abrir mão e rejeitar isso na nossa vida. Por último, você tem a palavra de Deus na sua mão, como uma espada e um escudo. O que significa isso? É a fé. Então, duas estratégias. Você tem a verdade na sua mão, que é a palavra de Deus, amém? Segundo, você tem a fé. O que é a fé? É o que leva você a acreditar na verdade que você está falando. Existem pessoas que dizem assim, um dia a irmã falou, olha, eu fui falar com alguém e essa pessoa era um ateu e conhecia mais da palavra do que eu. Falei, minha irmã, não tenha medo por causa disso, sabe por quê? Uma coisa é a pessoa que leu a palavra, outra coisa é alguém que experimentou a palavra. Então alguém pode ter lido a palavra inteira, mas ter lido apenas como um livro. Agora, a partir do momento que você lê a palavra, você medita e você crê, meu irmão. Se você lê um versículo, se você crê naquele versículo e você confessar ele, ele vai transformar a sua vida. Sim ou não? Vai. Sabe, queridos, nós temos a palavra de Deus na nossa mão como uma espada. E nós temos a fé como um escudo para nos proteger, porque a fé absorve as sugestões ilegais do inimigo. É por meio da fé que você confronta as mentiras do diabo. A palavra da verdade é essa espada que arranca toda mentira. Aprenda a identificar as mentiras que vêm até você através de pensamentos. É tão importante identificar a mentira quanto saber identificar a verdade, para que no momento certo nós saibamos substituir a mentira lançada pela verdade da promessa e da palavra de Deus. Querido, quando você e eu abraçamos esses pensamentos, abraçamos essas mentiras, nós estamos colocando-nos num lugar aonde o Senhor disse que nós não precisávamos estar. Eu quero dizer para você nessa noite, deixar essa palavra no seu coração e dizer, querido, aprenda a renunciar às mentiras de Satanás. Apesar dele poder colocar pensamentos na nossa mente, eu volto a dizer para você que Deus te deu tudo o que você precisa para renunciar a esses pensamentos. Aqui, para nós concluirmos, eu tenho algumas perguntas que você e eu precisamos fazer todas as vezes que esses pensamentos vierem à nossa mente. Primeira delas, esse pensamento, ele está nas Escrituras? Será que esse pensamento que está vindo na minha mente aqui, é um pensamento que Deus deixou e está escrito na palavra? Segunda pergunta que você deve se fazer. Esse pensamento que eu estou tendo, ele está me aproximando mais de Deus ou ele está me afastando? Terceira pergunta, para renunciar às mentiras de Satanás, reconhecendo essas mentiras. Esse pensamento, ele aponta para o amor ao próximo e a honra a Deus, ou não? Os pensamentos que estão vindo na minha mente, eles são pensamentos que me fazem lembrar de Cristo, de amar ao próximo, de respeitar, de não lesar. Outra pergunta, esse pensamento está contribuindo para que eu possa achar o pecado mais atraente, ou ele está contribuindo para que eu entenda que as coisas de Deus
são desprezíveis. Queridos, se a sua mente não está em comunhão com Deus, ela estará em comunhão com as trevas. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Se os nossos pensamentos não estão em comunhão com Deus, eles estarão em comunhão com as trevas. É por isso que você precisa colocar limites nos seus pensamentos. É por isso que tem que ter aquela cerca, tem que ter ordem. Decida de quem vai ser a sua mente. Se a resposta de qualquer uma dessas perguntas que eu fiz aqui para você identificar a voz e a sugestão do diabo ou não, se qualquer uma dessas respostas for não, eu quero te lembrar aonde a palavra de Deus diz em Apocalipse 2:11, aonde João diz as seguintes palavras: então, pois, o venceram a Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Se esses pensamentos que o diabo tem tentado lançar na sua mente e na minha mente, em outras palavras, é necessário que nós venhamos nos voltar para Cristo, que nos amou primeiro, que nos resgatou de toda e qualquer condenação. É necessário que nós venhamos nos apegar e testemunhar que Cristo é a nossa verdade. Ainda que o diabo esteja investindo contra você, tentando te fazer morrer na tristeza, morrer na dor, morrer na enfermidade, nessa noite o Senhor te diz: volte-se para a verdade da minha palavra, e eu, o Senhor, te libertarei. Eu, o Senhor, te farei livre de toda e qualquer condenação. Sabe, amados, a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, eu vou ler em 3 traduções, só para você entender melhor. Existe a tradução da Bíblia Ara que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia, a Mensagem, o mesmo versículo diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, porque dele dependem a sua vida. A tradução, a nova tradução de hoje diz: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: nunca tome atitude pelos seus pensamentos, ou a sua vida será um acidente. Seja consciente. Nunca tome atitudes pelos sentimentos, ou a sua vida vai ser constantemente um acidente. E o que isso quer dizer? Se são os sentimentos, às vezes, uma revolta, alguém que te criticou, alguém que não soube te valorizar, alguém que traiu, querido, deixe que os pensamentos do Senhor, e a palavra diz em Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. A palavra de Deus em Provérbios 28, versículo 5, fala algo muito interessante. Diz que o pensamento do homem são como águas profundas, que aquele que tem entendimento, ele sabe tirar dessas profundezas aquilo que é bom. Querido, nessa noite eu quero convidar você a colocar-se de pé. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Considerando de que os pensamentos são como uma fonte de águas profundas, e que o conhecimento, ou seja, alguém que tem esse entendimento, ele sabe tirar coisas boas. Ou seja, você tem autonomia para decidir aonde você vai chegar, dependendo da maneira como você e eu pensarmos. A maneira como você e eu pensamos vai decidir aonde nós chegaremos.
Irmãos, tem muitas pessoas que não entendem que a verdade, ela é suportada, ela é firmada pelo céu. Já uma mentira, ela não tem nada que a suporte, a não ser um mentiroso, derrotado desde o princípio. É você e eu que escolhemos. Se você vai ouvir a verdade que é amparada pelo céu, a verdade que é baseada, que é respaldada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ou se nós vamos aderir às mentiras, cujo qual o único sustento que tem é aquele que é mentiroso, homicida, desde o princípio. Somos nós que escolhemos. Na medida em que a mentira vem até nós, nós podemos minar a palavra e enfraquecer o que Deus tem para nós. Olha como isso é sério. Você não pode impedir Deus de agir. Eu não posso. Só que é o seguinte: a quantidade, o meu posicionamento mediante as mentiras, as sugestões do diabo, podem me levar a minar. Sabe o que é minar? É ir tirando aos poucos, sabe, minuciosamente. Quantas pessoas estão tendo pensamentos, amados, tão pesados consigo mesmo? Eu te falo, sabe por quê? Porque eu fui uma pessoa que vivenciei isso. E eu já falei desse testemunho aqui, que ninguém era tão cruel comigo mesma do que eu. Porque eu tinha pensamentos aonde eu me amaldiçoava. Eu tinha pensamentos aonde eu dizia: Deus não está nem aí para mim. Aonde eu dizia: olha, o meu destino é acabar sozinha, porque está tudo tão difícil. Quem está casado está triste. Era um pensamento do diabo, uma sugestão. Quem não está casado não quer saber. E eu falava: quem garante que eu não vou ser mais uma traída? Quem garante que eu não vou ser mais uma enganada? Eram as coisas que o diabo falava comigo, que eu ia ser envergonhada, e tantas outras coisas, que eu não ia ser nada, que eu não ia ser ninguém, que tudo que eu fizesse na minha vida não ia ter retorno de nada. Sabe, querido, quando eu falo isso para você, eu sei a força que os pensamentos têm. Porque eu só pude começar a caminhar de verdade quando um dia eu, com 16 para 17 anos, eu nunca vou me esquecer desse dia onde eu estava ali, era só mais um dia no sofá, era só mais um dia sem sentido, para mim um dia sem propósito. E naquele dia eu falei: Senhor, não pode ser que essa seja a vida que o Senhor tem para mim. Então eu sei que tem uma Natália que o Senhor me chamou para ser. Eu sei que ela pensa de um jeito que eu não estou pensando. Eu sei que ela fala, ela age, ela anda de um jeito, e eu não estou sendo essa pessoa. E naquele dia eu falei: Senhor, me deixa descobrir quem é a Natália que o Senhor quer que eu seja. E a partir daquele dia, irmãos, eu comecei a trilhar esse caminho de não aceitar mais as sugestões do diabo. Sabe, quando a gente é curado por dentro, é impossível isso não saltar para fora. Aonde você chegar, querido, as pessoas vão perceber que existe algo diferente em você. Qual que é a diferença de uma pessoa que chega num lugar assim, ó? Não estou falando de personalidade não, tá? Eu estou falando de opressão. Qual que é a diferença de uma pessoa que chega num lugar e se esconde? Ai, porque vai que alguém me vê, vai que alguém nota meu defeito. Qual é o tipo de influência que uma pessoa dessa deixa no ambiente? Sabe, querida, às vezes as pessoas olham para mim e falam: poxa vida, parece que você não tem medo de nada, você é tão segura. É porque eu sei da onde a mão do Senhor me tirou. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: hoje não é qualquer coisa que vai me parar. Eu aprendi a não me tornar amarga porque alguém me maltratou. Eu aprendi a não ser alguém que não acredita mais nas pessoas porque alguém me traiu. Porque o que o outro faz comigo
não define o que eu vou fazer comigo mesma. Porque o que vai ser de mim foi definido lá na cruz do Calvário. E eu escolhi acreditar. Aconteça o que acontecer. Quando ele disse está consumado, amado, eu abracei essa palavra. Quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, não vai dar. Logo eu lembro, peraí, está consumado. Vai dar, Senhor. Você não vai conseguir. Logo eu penso, peraí, deixa eu lembrar. Da onde está vindo esse pensamento? Ah não, isso é mentira. Peraí, eu estou com você. Você é forte, eu te ajudo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos lá. Todos te deixaram. Estão todos dizendo que você não vai conseguir. Tem problema não. A palavra de um só me basta. Porque quando ninguém me via, foi Ele que me viu. Então não importa o que os outros dizem de você, importa o que Ele diz sobre você. E é você que tem que escolher o que você vai acreditar, em que você vai andar, querido. O que está dizendo aí na sociedade é que daqui a alguns anos nós não vamos ter consultório para suportar, que as doenças mentais vão aumentar, as síndromes vão aumentar. Mas nessa noite eu te digo, você não vai enlouquecer, você não vai se perder, porque a mente de Cristo está sobre a sua vida. Eu estou refutando agora toda sugestão do inferno, todo pensamento derrotista, tudo que está tentando fazer você desistir de se levantar. Querida, mas eu já me levantei 10 vezes. Levanta a 11ª, levanta a 100ª, porque enquanto o Senhor não disser que acabou, não chegou o ponto final. É Ele que diz para você nessa noite: eu te dei vida e vida em abundância. Querido, não aceite. Eu não sei qual enfermidade está atacando o seu emocional. Se é ansiedade, se é síndrome do pânico, se você tem se cortado, se você tem tido depressão. Mas nessa noite eu declaro sobre a sua vida: receba do poder de Deus, receba da palavra de Deus e seja curado de dentro para fora. Seja curado de toda rejeição, querido. Seja curado de toda palavra de maldição. Se levante, querido. Largue essa amargura. Para de guardar pensamentos destrutivos, falta de perdão. Renuncie a essa justiça. Aonde você acha que você vai chegar com isso? Dizendo, vai ter que me pagar. Não, deixa eu te contar uma coisa. O preço foi pago lá na cruz do Calvário. E é por graça que você tem tudo que tem. Quer ser perdoado? Perdoa quem te ofendeu. É seu pai, é sua mãe, é seu vizinho. Eu não sei o nome, mas eu sei que nada que você vai perdoar, você não foi perdoado primeiro. Querido, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que quer receber uma oração, querido, sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre a sua mente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Você que quer ser livre. Eu não sei o que você tem passado. Você fala, mas já tem tanto tempo. Não importa. Se você quer ser curado pelo Senhor, se aproprie dessa palavra. Se aproprie da verdade de Deus. Se aproprie disso, querido. Chega. É você que tem que dizer, chega, basta. Eu não quero mais essa sugestão do diabo. Eu não quero mais vivenciar isso. Sai do seu lugar e assuma isso, querido. Quais são as mentiras que você está ouvindo? Quais são os ataques? Quais são as armadilhas que o diabo tem tentado contra a sua vida? A verdadeira autoestima é quando você pensa o que Deus pensa. É quando você sente o que Ele sente. E quando você fala o que Ele fala. Verdadeira autoestima não é você sair falando o quanto você é bom, mas é se alinhar com aquele que te criou. Você é um filho amado de Deus. Seja livre para ser quem você tem que ser.
Tem tanta gente tentando ser diferente. Eu vou te contar, o desafio não é ser diferente. O desafio é ser autêntico. Sabe o que é ser autêntico? É você ser quem você foi chamado na sua essência. É parar de se comparar. É parar de ter medo da opinião alheia. Você não precisa disso. Eu sei, tem muita gente melhor que você e do que eu. Tem muita gente pior também. Mas eu vou te afirmar, ninguém é igual a você. Acha pra mim alguém igual a você e eu me calo. Deus te fez único. E é por isso que você tem que ser autêntico. Para querer de se encaixar nas coisas. Para de querer provar para as pessoas que você é de valor. Quando você descobre quem você é, você para de querer ser qualquer outra pessoa, querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estão seus filhos. Cadê? Eu quero os irmãos da igreja aqui. Cadê? Cadê os líderes de célula? Cadê os irmãos? Vem cá, abraça um desses irmãos aqui. Ore com eles. Isso. Deixa Deus usar a sua vida.